Mas nós vamos continuar hoje falando um pouco sobre a rocha de Refidim. Nós vamos ver um pouco, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, nós vamos ver esse texto, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Êxodo capítulo 17, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua presença neste lugar, Senhor. Porque assim como o Senhor estava presente nessa história que nós lemos, Senhor, em Refidim, aqui também está a tua presença, Senhor. E o Senhor mesmo, Pai, o Senhor deseja transformar os nossos corações, assim como o Senhor transformou o coração daquele povo lá naquele lugar, Pai. Por isso te pedimos, Senhor Deus, venha, Pai, transformar as nossas vidas com poder nessa noite, Senhor. Ó Pai, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, em agir nas nossas vidas, em nos transformar, em mostrar, Senhor Deus, aquilo que devemos mudar, para que possamos sair, Deus, deste lugar com um firme propósito, Senhor Deus, de continuar a carreira que o Senhor tem para cada um de nós, continuar no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos no deserto. O povo de Israel saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, e algumas coisas interessantes acontecem. O Moisés ele fala para o faraó: olha, deixa o meu povo ir caminho de 3 dias, porque daqui vamos caminhar 3 dias e depois de 3 dias vamos fazer o quê? Prestar culto ao Senhor. Lembra o que Moisés falou para faraó? Deixa eu sair, deixa o povo ir, caminho de 3 dias, depois de 3 dias o povo vai prestar culto ao Senhor. E depois de 3 dias, o que aconteceu? O povo foi cair em Mara, teve sede, nada de culto, só reclamação. Já pensou, né? Eu e o pastor Haroldo marcamos, olha, dia 30 vamos ter vigília de oração. Chega no dia 30, o povo só reclamando: pastor, faltou água, pastor. Não dá para fazer vigília, não tem água no banheiro, está entupido. Só reclamação. Era para ter um culto naquele dia e aconteceu o quê? Falta de água, reclamação em Mara. E eles encontraram algumas águas e estavam amargas. E toda a história você já sabe: Moisés pega um pedaço de madeira, joga nas águas, as águas ficam doces. Depois os povos saem de Mara, vai para Elim, onde é um oásis, 12 fontes de água, 70 palmeiras, é uma maravilha. É o lugar onde todo mundo quer estar, aquela vida boa, aquele aumento de salário, aquela casa nova, aquele carro novo, aquela bênção que a gente tanto almeja de Deus. E aí, hoje de manhã, a gente viu que Deus ele falou: olha, sai daí, não é aí que Deus tem ainda para você, é para continuar andando. As bênçãos que Deus dá são maravilhosas, são muito boas para a nossa vida, mas Deus ele quer que nós continuemos caminhando no Senhor. Hoje de manhã vimos um pouco sobre Deus, como Ele deu o maná no deserto de Sim. No deserto de Sim, o povo estava lá reclamando: quero carne, quero pão. Antes faltava água, agora falta pão, não tem o que comer, acabou o que comer. Deus manda o maná. Deus ele é maravilhoso. E aqui, passado um mês, passado aí já 30 dias depois, nós vamos sair de Sim e vamos para Refidim. E quando chega em Refidim, falta água de novo. Falta água de novo. Puxa vida. Parece que as coisas começam a se repetir. Parece que o problema vem, passa um tempo, está tudo resolvido. Quando vê o mesmo problema acontece de novo.
Parece que aquele defunto, ele lança, já viu aqueles filmes de zumbi? Os zumbis, o cara vai, mata, dá um tiro no zumbi, o zumbi cai, depois o zumbi levanta de novo e começa a atordoar de novo. Parece que alguns problemas são assim, alguns problemas eles começam a voltar. E veja que agora eles em Refidim, eles não encontram água de novo. E é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós lemos todo o Pentateuco, todos os 5, na verdade, os 6 primeiros livros da Bíblia, que mostram a peregrinação de Israel no deserto, por 3 vezes falta água. Em 40 anos, 3 vezes faltou água. Em 40 anos, quantas vezes faltou água na sua casa? Acho que muito mais que 3 vezes, né? Eu não sei você, mas eu estou perto dos 40, um pouquinho mais. Mas já faltou bem mais do que 3 vezes água na minha casa. Então o povo de Israel está reclamando não sei do quê, porque quantas vezes falta água na nossa casa e a gente reclama, né? Tem que ficar um dia. Eu lembro que tinha um tempo que faltava água, a gente juntava balde em casa. Ia lá, a gente tinha uma casa lá na praia, e quando era férias faltava água, não tinha água nem para tomar banho, a gente juntava uns balde para poder lavar louça, jogar no banheiro. É uma coisa doida. Falta de água realmente é um problema muito grande. Mas somente 3 vezes faltou água. A primeira vez em Mara, a segunda vez agora, esse texto que nós lemos em Refidim, e a terceira vez, 40 anos depois só. Sabe aonde? Aqui em Refidim também. O povo, depois de aproximadamente 1 ou 2 meses, eles estavam lá, na verdade, um pouco mais de 1 mês, eles chegaram em Refidim, depois eles ficam 40 anos peregrinando no deserto e voltam para o mesmo lugar em Refidim. O mesmo lugar. Veja que 40 anos depois, está lá no texto de Números, abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 20, vamos ver esse texto. Ele é um texto bastante interessante, porque parece que ele é a repetição, a mesma coisa. O mesmo problema que tinha acontecido 40 anos atrás, ele vem se repetir. Olha lá Números, versículo 20, nós não vamos ler todo o texto, mas olha o que diz Números a partir do versículo 1. Toda a congregação de Israel, Números capítulo 20, toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, na verdade é o mesmo deserto, no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, nós, os nossos animais? Por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo, foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Veja que Deus, a mesma coisa acontece. O mesmo povo diz: olha, por que você tirou a gente do Egito? Por que você trouxe a gente para cá? Não tem água, nós vamos morrer aqui. A única diferença que tem do primeiro texto e do segundo texto, que no primeiro texto Deus fala: olha, pega o bordão, pega o cajado e dá uma batida na rocha. A segunda vez ele fala: fala para a rocha. É a única diferença que tem. E a gente vai ver depois o que aconteceu. Talvez você já conheça a história. Mas veja, meus irmãos, a primeira coisa que nós, voltando aqui para Êxodo 17, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nas tribulações nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nos problemas que acontecem na nossa vida, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus é um aprendizado. Não é uma coisa que aparece do nada, é um aprendizado. A gente aprende a confiar em Deus. Isso é algo que é ensinado para nós. Nós somos ensinados. Tem coisas que a gente já nasce com aquilo, né? Parece que dons são naturais para nós. Confiar em Deus não é um deles. Confiar em Deus é algo que nós precisamos aprender. E veja que aqui, meus irmãos, Deus ele está querendo ensinar o povo. Veja o que tinha acontecido. Já tinha acontecido 3 dias. 3 dias depois faltou água. O que aconteceu? O povo reclamou, murmurou com Moisés. Moisés ele fez um milagre, pegou um pedaço de madeira, jogou na água. Veio um milagre. Depois eles foram para um lugar onde tinha um oásis, ou seja, eles viram aquele milagre acontecer. 30 dias depois, o mesmo problema. O que o povo deveria fazer?
Vamos orar, Moisés, vamos orar, acabou a água. Moisés, vamos aqui, vamos fazer, sei lá, uma vigília de oração, Moisés. Vamos fazer um sacrifício, vamos fazer alguma coisa. Pedir a Deus, e eu sei que Ele vai dar água, vai fazer um milagre aqui. Mas parece que o povo não aprendeu. Veja, meus irmãos, como é preciso nós aprendermos a confiar em Deus. Os problemas que vêm na nossa vida são um aprendizado para que nós, nos futuros problemas, a gente já saiba como se portar. Mas veja o que acontece. 30 dias depois, 3 dias depois, Mara, o povo reclama, Deus atende. 30 dias depois, o povo reclama, Deus atende. 40 anos depois, o povo reclama, Deus atende. A mesma reclamação. E veja que o povo, a reclamação ela é a mesma, igualzinho. Olha lá Êxodo capítulo 17, versículo 3. Olha lá, o povo, Êxodo 17, 3. Olha o que fala. Acompanhe aqui. Mas ali o povo estava com sede de água, murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Agora olha lá, Números 20, versículo 4. Números capítulo 20, versículo 4. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor aqui no deserto para morrermos aqui nós e os nossos animais? A mesma reclamação. 40 anos depois, a mesma reclamação. Veja, meus irmãos, que parece que tem gente, tem pessoas que fica 40 anos na igreja, ainda está reclamando da mesma coisa. Ai, que Deus não me deu isso. Ai, que Deus não me deu aquilo. 40 anos na mesma reclamação. Sabe aquela vitrola riscada? Dá uma volta, não vira o disco. Né? Quem é mais novo nem sabe o que eu estou falando aqui. E nem adianta falar CD riscado, porque eles não sabem o que é CD também. Para quem não sabe, vitrola riscada, é que a vitrola tinha uma agulha que ficava rodando, né? E às vezes ela pulava e ficava indo sempre para o mesmo lugar. Quando tinha um risco, a música ficava voltando sempre para o mesmo lugar, ficava repetindo. É isso, vitrola riscada. O povo não quer, meus irmãos. Veja, meus irmãos, assim são muitas pessoas que somente buscam o Senhor quando a coisa aperta. Tem gente que só vai buscar o Senhor quando o negócio aperta. E aqui nós começamos a aprender, meus irmãos, que nós precisamos sim, ter uma atitude de confiança no Senhor. Quando um problema vem e o problema se repete, não é que Deus ele é ruim com você, mas é que Ele está querendo ver como que você está se portando. A primeira vez a gente chora, mas a gente aprende a sobreviver, a gente aprende que ninguém vai morrer, que a gente vai conseguir passar por esse problema, que nós vamos superar esse problema. E mesmo se viemos a morrer, a morte não é o ponto final na vida do crente. Tem algo muito melhor. A morte é a passagem para o paraíso, graças a Deus. É o bilhete de loteria quando o teu é sorteado. Está certo que ninguém está querendo ganhar nessa loteria ultimamente. Eu, pelo menos, eu quero ganhar, mas daqui a uns bons anos. Né? Mas, meus irmãos, não existe nada que possa acontecer que Deus não está no controle. E veja que precisamos ter uma atitude de confiança, mas nós vemos que o povo eles só vão atrás de Moisés e Arão quando o negócio apertou. Até então estava todo mundo lá, 40 anos no deserto. Depois de que faltou água a primeira vez de Refidim, não faltou mais água, não faltou pão, não faltou água. Você não vê o povo reclamando de pão, de água. Você não vê o povo reclamando. Parece que está tudo bem, não tem o que reclamar. Uma vida simples lá, mas não tem o que reclamar. E veja, meus irmãos, quando foi que o Senhor faltou conosco? O povo, depois de 40 anos, o maná sendo dado todos os dias, não faltou um dia. Somente no sábado que não vinha, mas na sexta vinha a porção dobrada para o povo colher. Nunca faltou pão, nunca faltou água. E aí nós vemos que o povo tem um problema e começa a reclamar. E eu até falei hoje de manhã que a murmuração, meus irmãos, é algo muito pernicioso. E o contrário da murmuração é a confiança. O inverso da murmuração não é não murmurar, é confiar no Senhor. Quando nós temos uma atitude de confiar no Senhor, nós não murmuramos contra Deus. Porque quando vem um problema, nós só temos essas duas opções. Ou eu reclamo com Deus e com as coisas e com a vida, ou eu confio no Senhor de que Deus ele está no controle de todas as coisas e que nada que acontece na vida dos seus filhos não está debaixo do controle da poderosa mão do Senhor. Veja, meus irmãos, que existe um livro na Bíblia só para falar de reclamação. O livro chama Lamentações, Murmurações de Jeremias.
Lamentações de Jeremias. Olha o que nós lemos o versículo 39 do capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3, versículos 21 a 23. Talvez o texto mais conhecido de Lamentações diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade. Veja, meus irmãos, 40 anos não faltou nada. Vocês acham que faltaria um pouco mais? Vocês acham que o povo ia sofrer por muito tempo a mais? Não iria. Deus, ele é um Deus fiel, meus irmãos. Quando o problema vem, nós devemos o quê? Trazer a memória de que nos problemas passados Deus me sustentou. E os próximos problemas Deus vai continuar me sustentando. Se eu já vivi um problema, se eu estou vivendo um desemprego hoje, eu tenho que me lembrar do último desemprego que eu tive, que Deus ele foi fiel. Se eu estou passando por uma doença hoje, eu preciso lembrar das últimas doenças que eu e minha família tivemos. Deus, ele é fiel. Deus, ele é o Deus que cura. Isso, meus irmãos, isso é a confiança que é ganhada conforme nós vamos caminhando nesse deserto. Por isso nós precisamos aprender, é preciso ter essa atitude de confiança no Senhor. No deserto nós aprendemos, os problemas que vêm para nós são para que nós venhamos a aprender com o Senhor. Não é que Deus está querendo castigar, não é isso. É que Deus ele deseja ver qual que é a nossa reação quando os problemas acontecem. Se já temos uma reação de confiança ou se vamos murmurar contra o Senhor. Porque quando tudo está muito bem, é fácil vir na igreja, é tranquilo, né? Mas agora, quando a coisa aperta no deserto, que a gente descobre verdadeiramente quem nós somos. Quando o problema aperta, que nós vemos verdadeiramente o que está dentro. E veja que a mesma coisa acontece muitos anos depois. E qual é a reação do povo? A mesma. Deus ele mandou uma prova, deixa eu ver se você vai ser aprovado. Não foi aprovado. Bom, vai para a escolinha, 40 anos de escola. Agora vamos fazer a prova de novo, fez a prova, como o povo diz, levou pau de novo. Reprovou de novo, a mesma situação, a mesma coisa. Meus irmãos, Deus ele deseja que nós aprendamos com as situações e cresçamos com elas. As provas que vêm na nossa vida, as dificuldades, vêm para que nós possamos aprender com elas. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A tribulação, ela vem, as provações, ela vem, a tentação, ela vem para quê? Para Deus, para ver se estamos aprendendo, para ver se estamos crescendo. E tem tantas pessoas que falam, pastor, puxa vida, pastor, ora por mim, porque eu tenho tantas tentações na minha vida. E eu falo, glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque é a prova do Senhor e a oportunidade que nós temos para mostrar para o Senhor que nós crescemos espiritualmente. Porque se a gente tem caído, vez por outra, na mesma tentação, na mesma prova, nós murmuramos contra Deus. Quando vem a aflição, vem a tentação, eu caio, sempre. Mostra que eu não cresci ainda espiritualmente. E por que Deus não permite acabar a tentação? Porque Ele quer ver, Ele está provando, até que você fale, olha, eu estou conseguindo, Senhor, eu estou conseguindo, eu estou caindo, mas eu estou vencendo mais. E a nossa vida cristã é isso, meus irmãos. E o termômetro da nossa espiritualidade é sim se temos vencido as tentações, é sim se temos sido fiéis, confiando no Senhor nas provações. Isso é um termômetro do nosso crescimento espiritual. Agora, se temos caído nas provações e nas tentações, talvez eu ainda precise aprender com Deus. E veja que essas provações, as tentações dessa vida são marcos que Deus permite que passemos, para ver como temos reagido, para ver como temos respondido a esses estímulos que acontecem na nossa vida, chamados de tribulações. E nós precisamos crescer. Como que vamos crescer? Vamos aprender com Moisés. O que Moisés fez? Moisés ele foi um homem aprovado aqui. O que ele fez? Quando teve o problema, olha o que diz lá Êxodo capítulo 17, versículo 4. Teve o problema. Moisés está sem água. O que ele fez? Socorro! Ele saiu correndo desesperado. O que ele fez? Então Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor. Ele orou. Deixa eu fazer uma oração silenciosa aqui. O que ele faz? Ele clama, irmãos. E clamar é oração
hashtag letra maiúscula. Sabe quando você põe letra maiúscula gritando? Hã? E é interessante a oração de Moisés. Moisés não orou e falou: Senhor, estamos sem água. Moisés clamou a Deus e falou: Senhor, me salva, Senhor. Porque esse povo vai me pegar, esse povo vai me apedrejar. Porque Deus, ele conhece o problema, irmãos. A oração de Moisés não foi um pedido para Deus: Deus, resolva esse meu problema aqui, Senhor. Senhor, falta água, Senhor. Né? Deus, ele não via, Moisés não via Deus como um garçom dele. Deus, água. Né? E Deus vem com a bandeja, assim, com um copinho, gelinho, água com gelinho, copinho de gelinho. Meus irmãos, Deus não é garçom nosso, não, para a gente pedir água. Senhor, mandar uma água com gás, por favor, gelo, limão, no copo. Meus irmãos, Moisés, ele tinha um relacionamento com o Senhor de se refugiar no Senhor. Quando o problema vem, Senhor, me salva. Senhor, eu estou com um problema. Senhor, eu me refugio, né? Como é linda essa música que nós cantamos, Tu és meu Deus, meu abrigo, meu protetor. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, que Deus, ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, mas nós só conseguimos provar que o Senhor, ele é socorro no meio da tribulação, quando nós vivemos pela tribulação, quando nós passamos por ela, quando falta água, quando estamos necessitando do socorro de Deus. Por isso que Deus, ele permite, às vezes, algumas coisas dessas acontecer na nossa vida. Olha lá, passa para Números capítulo 20, versículo 6. Aqui foi no capítulo 17. Lá no versículo 20, a mesma coisa acontece. Olha o que diz lá no capítulo 20, versículo 6. O povo fala: Moisés, não temos água. Olha o que ele faz. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando eu tenho um problema, em vez de eu ficar murmurando, em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu sair reclamando para o meu chefe, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu patrão, para o meu pastor, para o meu líder de pequeno grupo, sabe o que eu faço? Eu vou na minha tenda do encontro de Deus. Eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou me prostrar com o meu rosto em terra, e a glória do Senhor, ela vai ser manifesta na minha vida. Meus irmãos, quantos crentes têm deixado de ver a glória do Senhor manifesta nas suas vidas, porque têm vivido vidas de murmuração? Quando o problema vem, vive na reclamação. Ai, de novo, Senhor. Oh, Senhor, me traz um copo d'água, Senhor. Meus irmãos, não é isso que Deus quer. Deus, ele deseja uma comunhão conosco. Deus, ele deseja que nós estejamos todos os dias na tenda da congregação, na tenda do encontro, no lugar onde nós temos um encontro com o Senhor, um encontro maravilhoso, um encontro onde nós vemos a glória do Senhor se manifestar. Meus irmãos, isso é muito mais do que um copo d'água no meio do deserto. Isso que Deus, ele quer dizer: a minha presença é muito mais preciosa do que a água no deserto. Nós precisamos provar disso. Mas ao invés disso, veja no versículo 7 do capítulo 17, diz a palavra de Deus que o povo tentou o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Às vezes os problemas nos cegam de tal modo, irmãos, que nós não conseguimos nem saber se Deus, ele está comigo ou não. Eu oro, parece que Deus não está respondendo. Eu falo alô, parece que não tem ninguém do lado de lá. Eu clamo o Senhor, parece que eu não ouço. Ah, meus irmãos, nós precisamos deixar de lado os nossos problemas e lembrar que o Senhor, ele está conosco. Precisamos lembrar disso todos os momentos. E a maior confirmação, a maior prova de que nós crescemos espiritualmente é quando existe uma certeza absoluta dentro de nós de que o Senhor está conosco. Posso estar com problema, pode estar tudo bem, o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza disso. Quando eu tenho essa certeza, meus irmãos, isso, independente do que esteja acontecendo, isso é uma prova de que nós estamos sim crescendo espiritualmente, de que estamos crescendo no conhecimento do Senhor, de que estamos crescendo no plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E veja, meus irmãos, Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: como é que nós temos respondido às tribulações que atingem as nossas vidas? Como é que nós temos respondido quando problemas acontecem em nossas vidas? Será que temos confiado no Senhor? Será que temos colocado a nossa vida diante de Deus? Será que temos corrido para a tenda do encontro de Deus, nos prostrado diante de Deus, buscando a proteção e a comunhão com o Senhor? Ou será que temos murmurado e até mesmo duvidado da presença do Senhor em nossas vidas? Como é que temos vivido? E veja, meus irmãos, que
que grande essa lição no capítulo 17. Uma coisa que me chama muita atenção também, uma grande lição, é essa rocha que aparece aqui nesse capítulo 17 e em Números 20 também. Veja que essa rocha ela aparece no capítulo 17. E como eu falei, existe uma diferença. E talvez você já conheça a história, né? No capítulo 17, falta água e Deus fala a Moisés, pega o seu cajado, vai na rocha e bata na rocha. E Moisés fez isso, bateu na rocha. E a rocha saiu água. E da segunda vez, 40 anos depois, a mesma coisa acontece. Deus fala, Moisés, vai lá na tenda do encontro, pega o cajado. Ele foi lá, pegou o cajado, só que Deus falou, olha, fala para a rocha, para sair água dela. Só que em vez de Moisés falar, ele vai e ele bate na rocha, 2 vezes, e sai água. Mas por conta disso, Deus ele fala, olha, porque você me desonrou, você não me santificou na frente dos filhos de Israel, por conta disso, Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Eles só olharam, mas não entraram na terra prometida. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é essa rocha. Sabe por quê? Porque a rocha de Refidim, essa rocha, ela é símbolo, sabe do quê? Do meu e do seu coração. Ela é símbolo do nosso coração. Como é que eu sei disso? Olha, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 e 28. Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 e 28, ele compara o nosso coração como uma rocha, como uma pedra. Veja, meus irmãos, o que diz nesse texto. Né? Ezequiel, capítulo 36, de 24 a 26, diz assim, eu tirarei do meio das nações, e os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Veja o que Deus está fazendo. Olha, eu vou tirar vocês, eu vou levar vocês para a terra prometida. 25, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei o quê? Um coração de carne. Veja que aqui a palavra de Deus, ela compara o nosso coração como uma pedra. Ela fala, olha, o coração de vocês, o coração de um homem natural é um coração de pedra. É um coração de pedra, mas Deus ele vai transformar isso. Veja, meus irmãos, esse é o grande objetivo de Deus. O grande objetivo de Deus ao tirar o povo do Egito, não é apenas tirar o povo do Egito e colocar o povo na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Deus ele quer transformar esse povo. E o deserto é lugar de transformação. O deserto é o lugar onde somos transformados de glória em glória. Onde esses problemas vão nos lapidando, vão nos transformando, para que possamos estar cada vez mais prontos para o Senhor. E aqui Deus está falando, olha, eu vou tirar vocês e eu vou transformar vocês nesse deserto. Vou tirar essa pedra que não sai nada. Eu vou transformar o seu coração, eu vou tirar o teu coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. Volta lá, por favor, no versículo 28, porque, aliás, o Ezequiel 36, 28. Volta lá, por favor. Não, um pouco antes. 26, desculpa. Olha lá, eu tirarei de vocês um coração... Volta, aliás, o 27, que a gente não leu ainda. Porei dentro de vocês, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito. E farei que andem nos meus estatutos, guardem e observem o meu juízo. Veja a ordem das coisas. A ordem é muito importante. Deus fala, olha, eu vou tirar vocês do Egito. Vou tirar de vocês o coração de pedra. Vou dar para vocês um coração de carne. Vou colocar em vocês o meu espírito. E depois vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Veja que obedecer ao mandamento de Deus não é para ser salvo, não é para sair do Egito, não. É para quem já saiu do Egito. É para quem já é crente, é para quem já recebeu o Espírito Santo de Deus. É para andar nos caminhos do Senhor. É para isso. E veja, mas me chama muito a atenção, meus irmãos, porque aqui Deus ele está falando, olha, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o Espírito. Agora vamos lá para João capítulo 7, versículos 37 a 39. Olha o que diz João capítulo 7, a partir do versículo 37. No último dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Povo de Israel, 40 anos no deserto, está faltando água. Está
com sede, venha a mim e beba. E olha o que diz o 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde que vai fluir rio de água viva? Do seu interior, do seu coração. Isso ele disse a respeito do quê? Do Espírito que os que nele cresçam haviam de receber. Porque o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Veja, meus irmãos, que analogia da rocha de Refidim com o nosso coração. Deus quer tirar o nosso coração de pedra, e o nosso coração de pedra vai começar a fluir. Um coração que não sai nada dali, só sai coisa ruim. Um coração que é duro, que é egoísta, que só quer saber de si mesmo, só quer saber dos seus desejos. Mas Deus ele quer transformar. E quando esse coração é transformado, rios de águas vivas, o Espírito Santo começa a fluir. O Espírito Santo de Deus ele começa a fluir. Mas, meus irmãos, o coração de Deus ele é claro. Em primeiro lugar, ele quer tirar de nós o nosso coração de pedra. A nossa cabeça dura, o nosso coração rebelde. E sabe de uma coisa? Deus ele quer tirar isso, sabe por quê? Porque ele quer nos dar um coração de carne, um coração maleável, que ouça a voz do Senhor. E depois disso ele quer fazer fluir em nós o seu Santo Espírito. Mas sabe o que acontece, irmãos? No início da nossa vida cristã, logo que a gente sai do Egito, a gente só aprende na base da cajadada. Somos cabeça dura. A gente se converte e não adianta Deus falar, olha, siga os meus mandamentos. Não vai seguir. E sabe o que acontece? Né? Tem aquele ditado, se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Aí o camarada vai, começa a brincar com Deus, né? Olha, não quer saber muito das coisas de Deus, o que Deus faz? Dá aquela puxão de orelha. Não sei se você, quando era criança, levou um bom puxão de orelha do seu pai ou da sua mãe. Né? Eu lembro até hoje que eu brinquei no culto, uma vez eu estava brincando, acho, eu saí, né, do culto com uma orelha maior que a outra, 2 dedos quase. Né? Puxão de orelha que eu levei para meu pai. Nunca mais esqueci, aprendi a temer o Senhor desde aquele dia. Meus irmãos, quando somos pequenos, bebês espirituais, Deus ele permita que nós, nas nossas murmurações, e a gente tem problema, Ele bate no nosso coração. A gente apanha de Deus. Né? Deus ele fala, Deus manda problemas, que Deus está disciplinando. A palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho o filho que ama. O negócio é na base da cajadada. O pastor vem, bate, se apanha. Né? E se bem que a gente vai apanhar a vida inteira, mas é assim mesmo. Estava falando com as irmãs aqui. A gente apanha, cada culto a gente apanha. E se bateu em vocês, pode ter certeza que o meu lombo está quente aqui desde ontem já. Deus, ele deseja, meus irmãos, mas sabe de uma coisa? Depois de 40 anos, Deus não quer continuar batendo na rocha. Deus não quer um coração duro por 40 anos. Deus não aguenta essas coisas. Deus não gosta de ficar... Você acha que Deus gosta de mandar problema? Você acha que Deus gosta de ver o povo sofrer? O povo passar com sede? Deus ele permite a aprovação, mas ele não se alegra nessas coisas. O plano dele é muito maior. O plano dele é ver se nós crescemos espiritualmente. E a prova que nós crescemos é quando nós temos um coração de carne. É um coração onde Deus não precisa ficar me batendo. É um coração quando Deus fala para a rocha, porque ela vai ouvir. Porque esse coração que antes só funcionava da base da paulada, essa pessoa só vinha para a igreja quando levava o puxão de orelha. Hoje essa pessoa foi transformada, essa pessoa ouve a voz do Senhor, ela é obediente à voz do Senhor. E quando nós somos obedientes à voz do Senhor, esse coração nosso é transformado. E quando o nosso coração é transformado, rios de águas vivas, que é o Espírito Santo, começam a fluir dentro de nós. E coisas maravilhosas, milagres começam a acontecer na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Ah, meus irmãos, como precisamos aprender essa lição preciosa. Deus ele não quer mais bater nas nossas vidas. Deus não quer mais bater em você. Deus ele quer falar ao seu coração. Deus ele quer falar ao nosso coração. Olha o que diz Números capítulo 20, versículo 8. Números capítulo 20, versículo 8. Ele fala, olha, Moisés, não bata na rocha. Fala para a rocha. Essa rocha já apanhou tanto esses 40 anos. Fala para a rocha, eu estou cansado de bater, não é no coração de Deus ficar dando problema para você voltar para a igreja. Deus ele deseja hoje falar para você, apenas falar ao seu coração. Mas parece que tem crente que só funciona na base da paulada. Isso não agrada de Deus. Meus irmãos, Deus ele procura hoje por filhos obedientes.
Deus hoje procura filhos e filhas obedientes ao Senhor, que não precisam ser movidos pela dor, que não precisam ser movidos pelas tribulações. Homens e mulheres que ouvem apenas a voz do Senhor e os seus corações já foram transformados e obedecem ao Senhor. Talvez, meus irmãos, essa seja a razão pelo qual muitos crentes deixaram de ter o fluir do Espírito Santo nas suas vidas. Talvez no início da sua vida cristã, você, talvez na base da cajadada mesmo, veio para a igreja e a água flui. No começo da nossa vida é assim, às vezes a gente não se desvencilhou ainda de todos os pecados, mas de uma maneira milagrosa, Deus ainda permite que o Espírito Santo flua dentro de nós. Isso às vezes acontece. Mas, meus irmãos, isso vai acabando. Essa água, ela acaba. Sabe por quê? Porque no início Deus disciplinava, os dons vinham, o Espírito fluía, mas Deus, ele quer filhos obedientes à sua voz. Deus, ele quer filhos com apenas uma palavra. Veja que nossos corações são como essa rocha de Refidim, meus irmãos. E será que temos sido movidos apenas pelas palavras ou somente pelo cajado do Senhor? Como que tem sido as nossas vidas? E nós vemos que hoje temos duas opções para nós. Duas opções para nós existem hoje. A primeira opção é ser como essas pessoas. Pessoas que só funcionam pelo cajado de Deus. Sabe o nome disso? Rebeldia. Porque se Deus fala e não sai água da rocha, se Deus fala para você, olha, faça isso e você não faz. Deus fala, olha, seja obediente e você não é. Você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, mas isso você não responde. Isso é rebeldia. Isso é meribá. Por isso que aqui foi chamado Massai Meribá. Meribá significa rebeldia, discussão. É a pessoa que não quer concordar com Deus, a pessoa que só discute. Mas quando nós atingimos a maturidade cristã, Deus, ele deseja que os nossos corações sejam como a última Refidim, não como a primeira vez que passamos por Refidim. Quando chegar no final, 40 anos depois da nossa vida, quando já estivermos prontos para chegar no reino de Deus, Deus, ele deseja ver filhos obedientes, pessoas, homens e mulheres, que atendam à voz do Senhor. Deus deseja que os nossos corações atendam simplesmente por ouvir a voz do Senhor. Mas será que nosso coração tem sido esse tipo de coração? E veja que quando Deus fala, e quando eu não sou rebelde, quando eu obedeço à voz do Senhor, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus, que é a promessa do Senhor, ele flui nas nossas vidas. E você pode ter certeza disso, se formos obedientes ao Senhor, obedientes à voz de Deus, o Espírito Santo vai fluir da minha vida e da sua vida também. Nós seremos abençoados e isso vai trazer bênçãos na sua vida. Isso vai abençoar de uma maneira profunda, não só você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Que tipo de pessoa Deus deseja que nós sejamos? Rebeldes? Olha o que diz lá em Números capítulo 20, versículo 10. Existem só duas opções. Em Números capítulo 20, versículo 10, ao final da vida, as pessoas já estavam no final da sua carreira, anos de igreja já. Moisés e Arão reúnem o povo diante da rocha, então Moisés lhe disse, escutem agora, irmãos queridos, né? Rebeldes. Rebeldes. Como isso é profundo. Será que temos sido rebeldes diante de Deus ou será que temos ouvido a voz do Senhor? Em comparação disso, em contraste a isso, Hebreus capítulo 3, quando o autor de Hebreus cita também o Salmo 95, ele diz assim, por isso, como diz o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele está aí dentro. A palavra de Deus diz que quando fomos salvos, fomos selados com o Espírito. O Espírito Santo, ele geme, ele quer sair de dentro de você. Ele é essa água que está presa dentro dessa rocha, ele quer sair. E essa água é poderosa, nós não podemos contra ele. E veja o que o Espírito Santo diz, olha, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, como foi no tempo dos rebeldes, como foi em Meribá, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, me pondo à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, coração duro, coração de pedra, eles não me ouvem. Eles ouvem a palavra, mas não se arrependem.
O coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste de Deus vivo. Tenhamos cuidado, irmãos, que não sejamos coração de pedra. Deus, Ele fala comigo e com você, e eu tenho certeza que eu e você sabemos aquilo que Deus, Ele quer de nossas vidas. Eu não sei o que Deus, Ele deseja de você, mas eu sei que você sabe. Você sabe o que Deus, Ele quer de você. Eu não sei, talvez você precise voltar para os caminhos do Senhor, Deus esteja falando com você nessa noite. Talvez você precise tomar a decisão de se batizar, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Talvez hoje seja o dia de você tomar esse compromisso com Deus. Não endureça o seu coração. Talvez você já esteja um tempo na igreja, Deus esteja te chamando, olha, você precisa sair do seu banco, você precisa trabalhar na obra do Senhor. Não endureça o seu coração. Talvez você já esteja muitos anos já trabalhando na obra do Senhor, Deus deseja mais de você, Deus, Ele quer mais de você. E Deus, Ele sempre quer mais de nós. Porque nunca é suficiente e nunca é demais presenciar a glória e a majestade do trono do Senhor. Isso nunca é demais. Por isso, meus irmãos, não endureçamos os nossos corações a cada dia que ouvimos a voz do Senhor. Eu gostaria de concluir dizendo que o nosso Senhor nos tem concluído pelo deserto das nossas vidas. E Ele deseja, sim, nos encher com o Seu Espírito Santo. Ele não deseja apenas nos tirar do mundo do pecado, nos levar para o Seu reino, mas Ele deseja principalmente transformar o nosso coração, tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne, para que nós possamos viver a promessa de Jesus, de João capítulo 7, versículo 38, que diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meus irmãos, que nós possamos sempre buscar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, tendo um coração obediente à sua palavra, porque nele e em Jesus nós encontraremos o descanso para as nossas almas. Aquele que é fiel, ele vai herdar o descanso. Quantos de nós estamos cansados dos problemas? Estamos cansados do deserto da vida, estamos cansados de estar longe do Senhor. Mas hoje Deus deseja abençoar a sua vida. Hoje Deus, Jesus Cristo, Ele deseja te dar descanso. Ele diz assim: vinde após mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para as suas almas. Que Deus possa nos abençoar e que cada um de nós possamos encontrar esse descanso do Senhor.